Houve uma fase na minha vida que, inclusive, foi a fase que eu passei por um burnout. E eu achava naquela fase que todos os meus problemas, eles se resumiam à questão do meu trabalho. E que eu só conseguiria, né, encontrar bem-estar, me sentir bem, voltar a me sentir bem quando eu saísse daquele trabalho, quando eu fizesse a minha transição de carreira. Só que naquele momento eu não podia tomar essa decisão, eu não podia pedir demissão, eu precisava me estruturar. Então eu tive que ficar ali por mais algum tempo, mesmo com aquela situação toda. E naquele momento foi quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento. E eu comecei a olhar para as outras áreas da minha vida, porque autoconhecimento é sobre você ampliar o seu foco, é sobre você aprender a se auto-observar, é sobre você aprender a olhar a tua vida de uma perspectiva maior, como se você estivesse de fora, olhando para todas as questões. E foi nesse momento, quando eu comecei a olhar para minha vida de uma forma mais ampla, que eu entendi. Sim, com certeza eu precisava fazer uma mudança profissional, uma mudança na minha carreira, uma mudança lá fora. Mas para muito além disso, eu precisava fazer uma mudança interna. Porque quando eu ampliei e enxerguei todas as áreas da minha vida, foi aí que eu percebi o quanto eu estava focada na vida profissional, mas as outras áreas da minha vida estavam totalmente afetadas também. Como, por exemplo, o bom uso do meu tempo. Eu não tinha tempo de qualidade, eu não tinha mais hobbies, eu não tinha mais tempo para mim. A minha saúde emocional estava totalmente comprometida, o meu processo de desenvolvimento pessoal estava comprometido, a saúde física, a espiritualidade, o relacionamento amoroso, tinha muita coisa que estava comprometida, mas como o meu foco e a minha falta de autoconhecimento não me permitiam enxergar essas outras áreas, eu achava que o problema estava só na vida profissional. E foi quando eu ampliei, eu tive essa consciência a partir do autoconhecimento, que eu entendi que, por exemplo, tinha uma área que influenciava em todas as outras. Existia uma área específica que, se fosse modificada, se eu alterasse ali internamente, né, a minha visão sobre aquela área, os meus comportamentos automaticamente, os meus hábitos, ela poderia gerar benefícios para todas as outras. E foi isso que aconteceu. Quando eu comecei a olhar para o pilar tempo da minha vida, a inteligência temporal, todas as outras áreas começaram a ser beneficiadas. Eu comecei a ter um processo de desenvolvimento pessoal muito maior, cuidar da minha saúde emocional, da minha saúde física, me reconectar com a minha espiritualidade. Todas as áreas foram tendo benefícios, inclusive lá na área profissional, porque eu consegui me desenvolver internamente, ter mais inteligência emocional para lidar com aquele problema que antes parecia grande demais, até que eu pudesse chegar no momento certo de fazer a mudança que eu precisava naquela área que inicialmente eu achava que era o problema, que era a minha transição de carreira. Então, por que eu tô trazendo esse vídeo hoje? Você precisa muitas vezes sair do problema, ampliar a sua visão, analisar a sua vida de uma nova perspectiva, para que você consiga entender que talvez naquele momento você não consiga solucionar aquele que você acha que é o seu maior problema, mas tem outras áreas que estão influenciando tanto quanto que você no modo automático não consegue enxergar. Aqui está o processo de autoconhecimento, a importância do processo de autoconhecimento. É somente quando você tem as ferramentas certas, é somente quando você consegue ter essa visão de quem, como se estivesse de fora, analisando a sua vida, que você consegue encontrar as melhores soluções. Inclusive, na jornada dos 11 portais do autoconhecimento, o primeiro portal, a primeira ferramenta de autoconhecimento é essa. Eu te ensino a ampliar a sua visão e olhar para todas as áreas da sua vida, para entender quais são os reais problemas, para entender as tuas ações necessárias para que você transforme a sua vida. Se você quiser saber como fazer isso, ampliar a sua visão, se conhecer mais e ter ações práticas, clica no link da bio ou comenta aqui, jornada.